Mas aqui está o segredo: Deus sabe como acelerar as coisas. Ele pode acelerar o que deveria levar anos. Um toque do favor dele, e aquilo que você vê à distância, de repente, se tornará realidade. Talvez você esteja esperando há muito tempo por algo que ainda não aconteceu, mas e se esse tempo de espera for exatamente o que Deus está usando para te preparar para um milagre? O verdadeiro teste da fé não é acreditar quando tudo vai bem, é confiar quando parece que nada está mudando. É nessa hora que Deus está mais agindo do que nunca. Então, assiste essa mensagem até o final. Deixa o seu gostei e no final do vídeo eu vou estar compartilhando algumas dicas e alguns segredos essenciais para você estar aplicando todo esse aprendizado na sua vida. Então, bora pro vídeo. Pode ser que existam coisas pelas quais você está crendo que parecem distantes. Não há sinal disso no natural, pensamentos dizendo que nunca vai dar certo. Mas como Abraão, você continua enxergando de longe, confiando que Deus está agindo, acolhendo essa promessa. Deus vai fazer por você o que fez por ele. Pode ter se passado anos, mas prepare-se, os avanços estão chegando, a cura está chegando, aquele bebê está chegando, sua promoção está chegando. De repente as coisas vão mudar. Você não consegue explicar, parece que está distante, mas aqui está o segredo: Deus sabe como acelerar as coisas. Ele pode acelerar o que deveria levar anos. Um toque do favor dele, e aquilo que você vê à distância, de repente, se tornará realidade. E se Abraão estivesse aqui hoje, ele diria a você: não desanime por causa da distância. Não pare de acreditar porque parece distante. Você está mais perto do que imagina. Você está prestes a ver Deus fazer algo que nunca viu antes. Quando eu estava crescendo, éramos 5 crianças em casa e morávamos em um terreno de 1 acre no interior e tínhamos 2 cachorros. Em certa época, tínhamos algumas galinhas e galos em um cercado no nosso quintal e eles estavam sempre fugindo. Então, tínhamos que ir até os vizinhos para reunir nossas galinhas fujonas. Nosso cachorro Scooter, um grande pastor alemão, estava constantemente se metendo na vida dos outros. Os vizinhos ligavam: por favor, venham buscar o seu cachorro. Resumindo, meu pai estava cansado de lidar com todas as dores de cabeça que vêm junto com um monte de animais. Mas quando eu tinha 7 anos, minha irmã Tamara, que é 18 meses mais velha do que eu, decidiu que queria alguns coelhos. Ela pediu ao meu pai. Bem, o papai não precisou pensar 2 vezes. Ele disse: de jeito nenhum, Tamara, nós não vamos ter nenhum coelho. Bem, isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso não abalou a Tamara. Ela era teimosa. Quero dizer, ela estava determinada. Algumas horas depois: papai, podemos por favor comprar alguns coelhos? Eu vou cuidar deles, você não vai precisar fazer nada. Ela continuou pedindo e pedindo, semana após semana, mês após mês. Ela finalmente venceu meu pai pelo cansaço. Ele disse: Tamara, mesmo que quiséssemos comprar coelhos, não sabemos onde comprá-los. Tamara disse: eu sei sim, papai, eu sei exatamente onde conseguir. Ele disse: onde? Ela disse: vamos entrar no carro que eu te mostro. Todos nós entramos. Ela pediu para meu pai dirigir em direção à igreja. Morávamos em Humble, pegamos a rodovia 59 e começamos a dirigir. Mas de propósito, ele lhe deu essa imagem de uma promessa distante. Quando Deus coloca coisas no seu coração que parecem estar muito distantes, é nesse momento que você precisa mostrar a Deus do que você é feito. Ou você vai descartar isso, achando que nunca vai acontecer, ou vai acenar para isso. Deus, eu te agradeço porque está por um caminho. Eu creio no que o Senhor prometeu. Ou você vai afastar isso com dúvida e desânimo, ou vai receber com fé e expectativa. Sara riu em incredulidade. Ela olhou apenas pelo lado natural, mas Abraão sabia que Deus é sobrenatural. Romanos 4 diz: mesmo que essa promessa parecesse totalmente impossível, Abraão estava plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Continua dizendo: ele não vacilou em sua fé, mas se fortaleceu dando louvor a Deus. Consigo imaginar Abraão à noite olhando para as estrelas e acenando para elas: Pai, eu sei que tu és fiel ao que prometeste. Eu te agradeço porque meu filho está a caminho. Ele permaneceu forte na fé, continuando a agradecer a Deus porque sabia que estava chegando. Quando a promessa está distante, longe, você vai ter muitas oportunidades de se desanimar, de se cansar.
Pensamentos vão te dizer que não vai dar certo. Você ouviu os relatórios? É tarde demais. Desligue-se de tudo isso e continue enxergando de longe. A distância não significa que Deus não vai fazer. A maioria das suas promessas começa distante. Se estivesse perto, prático, se você pudesse resolver, se tivesse tudo o que precisa, então não exigiria fé. Deus vai colocar coisas no seu coração que parecem improváveis, que nunca aconteceram na sua família. Tudo o que você pensa diz que não tem como. É aí que você precisa fazer como Abraão. Contra toda esperança, continue esperando com fé. Continue acenando para isso, continue agradecendo a Deus porque Ele está agindo, continue acreditando que está chegando. Abraão recebeu essa promessa, passou 1 ano e nada de bebê. 2 anos, nada aconteceu. 5 anos ainda nada, já parecia impossível. Agora, a cada ano que passa, parece ainda mais improvável. O que você faz quando está fazendo a coisa certa, mas nada melhora? Não está ficando mais perto. Isso não significa que Deus não está agindo. Você precisa continuar enxergando isso pela fé, continuar acenando para que venha, continuar falando como se já estivesse chegando, continuar esperando que as coisas mudem, não se deixando abalar pela distância, mas plenamente convencido de que Deus fará o que prometeu. 20 anos depois, Sara concebeu e deu à luz um filho aos 91 anos de idade. Muitas vezes deixamos que a distância nos faça parar de acreditar. Não tem como eu ficar bem, Joel. Você deveria ver o relatório. Minha família não pode ser restaurada. Há tanta discórdia. A distância é um teste. A forma como você reage quando as coisas estão distantes vai determinar se você as verá ou não se tornarem realidade. Pode estar muito longe, mas isso não significa que não vai acontecer. As promessas começam à distância. A cura começa à distância. Os sonhos começam à distância e o inimigo adoraria que você deixasse a distância te convencer a desistir daquilo que Deus colocou no seu espírito. Ele vai sussurrar: está muito longe, não é possível, já teria acontecido até agora. Não acredite nessas mentiras. Deus não teria colocado isso no seu coração se Ele não fosse fazer acontecer. Você precisa continuar enxergando isso à distância, chamando-o pela fé, agradecendo a Deus porque está chegando, esperando que as coisas mudem a seu favor. Assim como acenei para meus amigos no aeroporto que estavam longe, acene para a sua cura, acene para o seu novo negócio, acene para o seu sonho. Faça com que isso se sinta bem-vindo. Dê permissão para que isso se torne realidade. É aí que Deus intervém e transforma aquilo que parece distante, o que é improvável, o que ninguém esperava, em realidade. Foi isso que Abraão teve que fazer. Ele não tinha filhos, não tinha como dar continuidade ao seu legado e estava muito desanimado. Ele disse: Deus, o Senhor me abençoou de grandes maneiras, mas eu não tenho um filho, vou ter que deixar minha herança para meus funcionários. E Deus disse: não, Abraão, eu vou te dar um filho, você se tornará pai de muitas nações. O problema era que Abraão e sua esposa Sara já eram velhos demais. Sara tinha 70 anos, ela já havia passado pela menopausa. Além disso, ela era estéril, nunca conseguiu ter filhos. Se você acha que a promessa estava distante, longe, essa estava em outro universo. Ninguém jamais teve um bebê com essa idade. Quando Sara ouviu isso pela primeira vez, ela riu. Ela disse: como uma mulher velha como eu e um homem acabado como Abraão poderiam ter um bebê? Ela falou a verdade. E Abraão estava em sua tenda à noite quando Deus lhe disse para sair, olhar para as estrelas. Tantas quantas ele pudesse ver, esse seria o número de filhos que ele teria. Deus queria que ele tivesse essa imagem, mas pense nas estrelas. Elas estão muito distantes, a milhões de milhas, bem longe. Deus poderia ter mandado Abraão ir ao mercado movimentado, na praça da cidade, e ver todas as pessoas de perto, bem ali, onde você pode tocá-las. Cerca de 10 minutos depois ela disse: diminua, diminua. Então ela apontou para a direita e disse: ali está. A cerca de 400 metros da rodovia, passando pelo alimentador, pelo centro comercial, descendo uma rua lateral desse bairro, uma das casas tinha uma plaquinha na cerca da frente com cerca de 60 centímetros de largura, com letras escritas à mão que diziam: coelhos à venda. Para ver essa placa da rodovia, você teria que ter visão sobrenatural.
Como ela viu aquilo dirigindo a 100 km por hora pela estrada, só pode ter sido um milagre. Mas a fé enxerga o que outras pessoas não conseguem ver. Já tínhamos passado por aquela rodovia centenas de vezes, talvez milhares de vezes indo para a igreja, mas nenhum de nós viu nada sobre coelhos. Mas Tamara sabia como enxergar de longe. Meu pai disse: ok, Tamara, mas mesmo que a gente consiga alguns coelhos, não temos onde colocá-los. Ela respondeu: ah, temos sim, papai. Eu já pedi para o Paul fazer uma gaiola para eles, e está perfeita. A fé não só enxerga de longe, mas também faz planos para o que Deus prometeu. Não apenas enxergue, vá além e comece a construir a sua gaiola. E para você que ficou até o final, eu vou estar compartilhando algumas dicas sensacionais sobre o resumo do que eu aprendi nesse vídeo. Então, o Joel Osteen, esse vídeo é assim, esperando que as coisas mudem, e muitas vezes nós não enxergamos quando as coisas estão mudando, mas é que nem uma árvore, que você só vê o lado de fora, mas o lado de baixo da árvore tem raízes fortes. Então muitas vezes a gente não vê quando algo é plantado, mas quando começa a germinar, fica muito mais fácil de ver. Só que essa germinação aconteceu porque alguém plantou uma semente antes. E uma das principais coisas que eu aprendi nesse vídeo foi que temos que confiar que Deus está agindo na situação. Ele cita a história de Abraão, né? Que Abraão ia ser pai de nações, só que ele e a esposa dele já estavam bem de idade, né? E cada ano que passava, praticamente ficava mais difícil, né, para a lógica humana deles terem filhos, né? Então isso acontece com Deus. Deus não age com a minha e com a sua lógica. Deus não tem uma lógica de agir em cada situação, mas Ele faz da forma que Ele quer. E Deus, Ele sabe como acelerar as coisas, porque muitas vezes nós não vemos resultados, nós não vemos da onde esse milagre pode acontecer, essa bênção pode vir à nossa vida, quantas coisas fantásticas podem chegar até nós, aquelas coisas que nós pedimos tanto. Mas Deus, Ele sabe como acelerar, e Deus, Ele sabe o melhor momento, Ele sabe a melhor hora para chegar a isso na sua vida. Então fica calmo que a melhor hora vai acontecer aquilo que você tem pedido para Deus. E aí ficou uma pergunta, né? Como que nós reagimos quando tudo parece tão distante? Nós ficamos desanimados, né? Quando tudo parece que está cada vez mais distante, quando nós não vemos uma luz no fim do túnel. Mas tem essa frase aqui para finalizar, ó. A forma como você reage quando está distante vai determinar como as coisas vão acontecer. E aí, como é que você, como é que nós reagimos quando aquela promessa, aquela bênção, aquele propósito parece tão distante? Como que nós reagimos? Nós ficamos para baixo ou nós damos glórias a Deus? Nós damos graças. Está escrito, né? Em tudo dai graças. Então mesmo quando estiver distante, dai graças. Quando estiver mais perto, dai graças também. Quando você não estiver vendo a bênção chegar, dá graça também, porque isso é a fé, é você já agradecer mesmo antes de ter recebido. É essa fé que faz as coisas acontecer, é a fé do grão de mostarda. E o que você acha desse resumo que eu fiz desse vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu. E para você que está até o final, eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp e também vou estar deixando esse outro vídeo aqui, ó, para você estar assistindo, beleza? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais.